A última grande alta da nossa bolsa foi de 2003 a 2008, onde o Ibovespa teve uma rentabilidade de quase 700%. Ou seja, se você tivesse comprado apenas um ETF que replicava a bolsa, seu patrimônio teria se multiplicado por 7 vezes nesse período de 5 anos. Isso representa uma rentabilidade média de 140% ao ano. Fenômenos iguais a esse são raros de acontecer e existem ciclos que mostram que tais fenômenos acontecem a cada 10, 15 anos e talvez você esteja agora na frente do próximo ciclo de alta e não está fazendo nada, mais na dica de nada a respeito para poder ganhar dinheiro com isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o ciclo econômico e como as bolsas de valores se comportam dentro do ciclo e como você pode se preparar para fazer o seu patrimônio multiplicar até 10 vezes em poucos anos. Todo o ciclo econômico de qualquer nação gira normalmente em torno das taxas de juros e da famosa inflação. A economia começa a ficar aquecida por conta das taxas de juros baixas e da inflação baixa. As pessoas se sentem confiantes para pegarem empréstimos, para poder desenvolverem as suas vidas, as suas atividades, para financiarem imóveis, para poder viajarem mais, etc. Empresas pegam empréstimos para poderem expandirem as suas atividades e por aí vai. O consumo ele aumenta muito por conta das taxas de juros baixas. Empregos são gerados para poder suprir esse aumento no consumo e aí os estoques de bens começam a diminuir por conta dessa desenfreada demanda e com isso os comerciantes, os vendedores, os empresários não conseguem suprir essa demanda, não sobrando outra opção a não ser aumentar os preços dos produtos por conta da escassez. E aí surge a nossa bendita inflação, que nada mais é que o aumento desenfreado dos preços. E nesse momento os bancos centrais não enxergam outra saída a não ser aumentar as taxas de juros para poderem desestimular o consumo, frear a economia e, consequentemente, diminuir a inflação. E depois da baixa da inflação e, consequentemente, da baixa das taxas de juros, o ciclo se retroalimenta e inicia novamente. O maior papel dos bancos centrais no ciclo é tentar manter uma inflação controlada e as taxas de juros atrativas que façam a economia crescer, mas nem sempre conseguem, né? Ou melhor dizendo, nunca conseguem manter esse equilíbrio aí na economia. E como são as fases de um grande ciclo econômico? E aqui que mora o pote de ouro e que você precisa entender para poder tirar proveito disso. Esse gráfico eu retirei do livro Dominando o Ciclo do Mercado, do Howard Marks, e nele temos todas as fases de um ciclo econômico. Nele também tem um questionário que você responde para entender qual deve ser a sua atitude em relação ao ciclo, se deve ser mais agressiva e ir às compras loucamente, ou se deve ser mais medrosa, onde você deve colocar aquele escorpiãozinho ali no bolso porque a bolsa está muito eufórica, muito precificada. Vou te pedir então para dar aquele print aí na tela e depois você responde o questionário. Se a maioria das suas respostas estiverem na coluna da esquerda, coloque um escorpião no bolso e proteja seu patrimônio de alguma forma. Caso tenha mais marcações na direita, é hora de ir às compras com agressividade. Voltando às fases do ciclo, quando a gente está na fase de taxas de juros baixa e inflação baixa, podemos considerar que estamos entre as fases de otimismo e de euforia. E normalmente as pessoas entram na bolsa no pior momento, que é o da euforia, onde as bolsas já estão muito precificadas e a inflação está chegando no seu auge do ciclo, e aí é nesse momento que o Banco Central entra em cena para poder aumentar as taxas de juros. Então é nesse momento que a bolsa começa a sofrer a migração de investidores da renda variável para a renda fixa, porque afinal agora a renda fixa está pagando juros melhores e com um menor risco, e esse é o famoso efeito manada. Então depois que o Banco Central começa a aumentar as taxas de juros mês após mês, entramos nas fases da ansiedade até o desânimo total, pois a economia está ruim, desemprego está aumentando, inadimplência aumentando,
nos empréstimos, calotes acontecendo, empresas quebrando, fechando as portas. O verdadeiro cenário apocalíptico está acontecendo nesse momento de taxa de juros altas e inflação alta. E aí que é nesse momento que temos empresas boas sendo negociadas pela metade do preço ou mais. Diga para mim, quem que vai ter coragem de ir contra todos, contra a maioria? Afinal, se todos estão indo para a renda fixa, por que que eu vou para a renda variável? Mas é aí que entram em cena os investidores que realmente multiplicam seus patrimônios assim, ó, no estalar de dedos. São esses investidores que entendem e dominam o ciclo do mercado e sabem que uma hora ou outra ali a economia se recupera e os mercados corrigem ali as suas irracionalidades de curto prazo. Então, após passar da depressão, já que o Banco Central conseguiu controlar a inflação, é hora de começar a baixar as taxas de juros e aí surge a esperança, momento em que todos enxergam uma luz lá no fim do túnel, mas mesmo assim aguardam mais sinais para poderem voltar para a bolsa. Então a economia começa a aquecer novamente e aí entramos na fase de alívio e por fim novamente girando o ciclo ali e entrando na fase de otimismo. Então, qual que é o momento que você deve se posicionar na bolsa para poder ter uma rentabilidade parecida com a da última grande alta que a gente teve de 2003 a 2008? Mais para frente no vídeo eu te digo em qual fase estamos e qual fase você deve entrar. Mas antes disso, eu tenho que te pedir uma curtida aqui embaixo e te convidar para poder se inscrever no canal, porque aqui você vai aprender a dominar o mercado aí e aprender a analisar fundos imobiliários e ações e criar uma boa carteira de investimentos. E eu também não posso deixar de trazer aqui algumas características que ocorrem em todo o ciclo econômico e que estamos vivenciando atualmente no nosso ciclo aqui. Lá em 2002, antes da última grande alta, o cenário econômico mundial e brasileiro era: tínhamos acabado de sair de uma grande crise, que foi a crise da bolha.com, tínhamos a inflação e as taxas de juros altíssimas, tínhamos também recessão econômica. E atualmente, qual que é o cenário? Todas essas características anteriores e mais. Estamos com o menor PL histórico do Ibovespa, então significa que as empresas elas estão muito descontadas. Além disso, atualmente estamos presenciando fuga de capital dos Estados Unidos e Europa devido à recessão para países emergentes, problemas em vários outros países. O Brasil é o melhor país dentre eles, por mais que você venha questionar o atual governo, e eu não vou entrar em detalhes. Taxa de juros muito próximas de cair e esse é o sinal ó, de start aí da nossa bolsa e um enfraquecimento do dólar a nível mundial. E eu te indico ler o livro Princípio para a Ordem Mundial em Transformação do Ray Dalio. Então, na minha opinião, e você tem total liberdade para discordar, estamos em um ótimo cenário de bolsa brasileira e respondendo à pergunta de qual fase eu acredito que estamos na fase da depressão, que é o melhor momento, a melhor fase para você estar posicionado na bolsa para surfar o próximo grande mercado de alta. Lembre-se, esse cenário só acontece uma vez a cada década ou mais. Então, se você quer criar uma carteira de investimentos agora, mas não sabe por onde começar, eu te convido então a clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Lá eu vou dar uma aula te mostrando qual a melhor forma de montar uma carteira. Então, não perde tempo, porque a oportunidade está aí, batendo aí na sua porta e você não pode deixar passar, beleza? Um grande abraço!